Olá, tudo bem? Já faz dias que eu não conto aqui uma história, né, no canal, mas quero antes lhe pedir, se você gostar desse modelo de histórias, você curta. Primeiro, se você gostar, você curte, tá certo? E se você gostar mais ainda, você se inscreve no canal para me dar uma força. Eu vejo que os vídeos, né, a cada dia que passa, eles têm tido um engajamento bem bacana, só que o número de inscritos nem corresponde. Muitas pessoas, pelo menos eu só me inscrevo em um canal se eu gostar daquele conteúdo, né, que sempre passa. Então me inscrevo. Às vezes eu ativo as notificações, às vezes não, mas tá sempre ali aparecendo na minha tela, ok? Então vamos lá. Estamos aqui no período de início de, olha aí, ó, início de inverno. Caiu acho que umas 2 ou 3 chuvinhas aqui na nossa região e já viu que o clima mudou, né? Não só o clima nem tanto, mas o aspecto de seco, né, de caatinga, já deu uma visão diferenciada, né, de floresta, quase, né, quase isso. Sem mais delongas, vamos aos fatos de via aos fatos. Vamos lá. O título da história de hoje é Esse Cara Sou Eu. Acho que é frase, acho não, tenho certeza, frase de uma música de um cantor muito famoso, não me recordo se é Roberto Carlos, é outro, que falava assim: esse cara sou eu. Eu acho que é bem isso mesmo, né? De uns anos atrás eu escrevi essa história, e essa história ela fala do senhor Sévio, né? Eu não falo, naturalmente não falo os nomes das pessoas, né, como de fato, mas eu falo assim um nome parecido, né? Então ele é parecido com o Sévio, tá certo? Senhor Sévio, eu conheci ele pessoalmente. Um homem maduro, muito inteligente, isso já faz alguns anos, né? Homem maduro, muito inteligente, uma pessoa assim muito perspicaz, esperto, né? Um cara centrado, media as suas palavras, os seus passos, assim, um cara de chamar atenção, né? Ele é uma pessoa muito assim de chamar atenção, um homem de estatura média, mas um cara que se comportava assim muito bacana, muito inteligente, um cara muito assim antenado de tudo, né? Porém preso é. Quando eu conheci seu Sévio, ele estava preso. E qual foi o BO? Seu Sévio, ele engrenou na vida do crime, especialmente em sequestro, na sua juventude, né? Ele com alguns parceiros, né? Acho que especialmente ele, engrenou na juventude, já na vida do crime, se dando bem e aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando a sua arte, né? De sequestro, essas coisas, se dando bem, só se dando bem e enricando. Olha, durante 20 longos anos da vida do senhor Sévio, ele só se deu bem. Procurava fazer planejava as suas ações milimetricamente calculada. Não deixava rastro, procurava, se esforçava em tudo para não deixar rastro. Ele disse que quando ia planejar uma ação criminosa sua, consciente que era criminosa, mas ele fez, se deu bem, gostou do negócio, não queria parar. E envolvia, money, muito dinheiro, né? E procurava sempre fazer tudo perfeitamente. Durante longos 20 anos, senhor Sévio enricou muito. O cara comprou carros de luxo, né? O cara comprou casas de praia. E não era conversa não, era fato confirmado mesmo, tá? Era fato confirmado. Na época, eu não sei se ele foi debate nas emissoras abertas, não é? Na época não tinha
esse enxame de internet, de ações na internet, de atividades que tem hoje, mas enfim, comprou mansões, dono de mansões, não era uma só não, mansões no plural. O cara simples, porém riquíssimo, riquíssimo. Senhor Sérvio se sentia um cara muito inteligente, de fato ele era um cara, até conversando com ele, dava para perceber que não só se podia aprender algo relacionado ao crime, mas do contexto de vida em geral, né? Essa era a expectativa não, essa era a noção e a experiência que eu tive conversando com ele. Ele era um cara, conhecia muitas coisas sobre muitos assuntos, dominava sobre muitos assuntos, sabia sobre relacionamento, sobre rapó, enfim, um cara bastante antenado mesmo. Senhor Sérvio só não sabia que mesmo seus crimes perfeitos, a inteligência da Polícia Federal estava na cola dele já há alguns anos. Alguns anos. A polícia queria ter certeza que ele era ele. Não é? Porque ele usava essa expressão, inclusive ele usava essa expressão, e esse cara sou eu. Ele usava essa expressão vaidosamente, não aberta para todo mundo, mas em conversas particulares, ele usava essa expressão, esse cara sou eu. Ele falava um monte de virtudes, dominava inglês, dominava espanhol, né? E arranhava outros idiomas, né? E falava muito bem português, um cara, sabe, assim, muito, que chamava atenção. Era um bandido que trabalhava nessa área, que chamava muita atenção no seu comportamento social e em comunicação com as pessoas. Ele foi preso, a casa caiu para o senhor Sérvio. E imagine, a dor maior do senhor Sérvio não era ele ter perdido todo o privilégio que ele tinha conquistado durante 20 anos de carreira criminosa e perder tudo. É verdade que dizem que na prisão ele tinha muito dinheiro, pacos assim de dinheiro, mas não tinha liberdade. Essa parte se ouvia falar na época. A maior dor do senhor Sérvio era o fato de que, confirmado que o senhor Sérvio era o cara que fazia essas ações, né, terríveis de sequestro na época, confiscou o juiz da causa, confiscou todos os seus bens. Até aí, beleza. Acontece que o juiz da causa e a inteligência entendeu que os parentes próximos do senhor Sérvio também fazia parte do pacote. Esse era a dor da alma daquele homem. E sofria muito porque via que os seus parentes próximos estavam pagando por coisas que eles não tinham feito, não tinham envolvimento nenhum. Pessoas que nunca tiveram envolvimento e nunca concordaram, né, com as ações do antes jovem senhor Sérvio e depois já um homem de quase 50 anos fazendo coisa errada. Então, pessoas perderam bens, foram confiscados, né, tiveram envolvimento. Olha, foi um auê grandíssimo na época, né? Foi assim uma confusão muito grande envolvendo todos os familiares dele. E o senhor Sérvio lamenta muito isso. E no final das contas ele disse para mim: ô Nunes, o crime não compensa. Compensou durante 20 anos da minha vida, eu nunca havia sido preso. E nem abordado por policial nenhum. Mas quando a casa caiu, caiu de vez. O seu Sérvio foi preso, tá certo? E pegou uma leva de anos na prisão. Essa é a verdade. Então veja que essa expressão, esse cara sou eu, é um tanto relativo, né? Mas é uma história dramática. Você só ouvindo, vendo e ouvindo essa história, talvez não tenha realmente a dimensão como eu tenho, que conversei pessoalmente com esse homem. Pessoalmente eu conversei com esse homem. Então, é lamentável, mas é fato. Mais uma história para você pensar, ver como é que são as coisas
E aí vai, e aí segue. Deus abençoe e até a próxima.